Nossa, doutor Palumbo, que honra! Tudo bem, doutor? Quanto tempo, hein? Eu, aliás, queria te falar que eu mandei os parabéns aí na época das eleições, mandei uma mensagem, conversei até com o Kendi, te parabenizando. Não sei se você recebeu por conta que imagino que muitas manifestações aí. Ué, tô tentando aceitar. E Ei, aí, tudo doutor, tudo bem? Mas bem? cadê a imagem? Não tem imagem trem aqui, ué? Tudo bom, ué, Ué, tô mas te você tá vendo no escuro aqui. aí? Ah, agora eu vi você aí. Ah, e aí, doutor, como é que tá? Trabalhando pra caramba. E não é fácil não, viu? Caramba. Ah, eu sei, imagina, imagina. Tô aqui É na um novo câmera do meu desafio, fiel né? escudeiro, o Wendel. Ah, sim. Cadê o E aí, tá Wendel? tudo bem? Tô Oi? bem, doutor. Pô, estamos sentindo sua falta lá na base. Tava no plantão hoje, cheguei em casa agora, até coloquei um filtro aqui que eu tava com a cara meio acabada do plantão. Pô, o pessoal lá e, É. tipo, você faz falta lá, doutor, faz muita falta. Ah, obrigada. Agora pelo Mas eu menos eu vou aí posso falar tomar o um que eu quero café com. Agora pelo menos eu posso falar o que eu quero a respeito do nosso governador, né, do PSDB e de todo esse povo que maltrata a nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Mas eu não vou falar nada aqui, senão eu vou te complicar. Sim. Não, não, mas deixa eu te falar uma coisa agora. Ah, Não, eu acho que eu entendo, né? A gente entende perfeitamente. É o legislativo aí, né? Que tem poder de fazer as mudanças, que a gente está vendo aí que está complicado. Tenho acompanhado aí seus stories e, infelizmente, se não for por pressão assim, já diante da pressão, o governo não se mexe, né? Então, se não faz tiver 20 anos, pressão, faz então, 25 anos que a Polícia Civil fica falando para conversar, conversar, conversar. Conversar, a gente tem que mostrar a realidade da nossa polícia. Mas em sim, respeito a sim, você, porque eu sei que há represálias quando a gente fala com a gente não, porque eu não pode, ele não pode fazer nada comigo, eu falo com respeito, mas vocês podem ser transferidos, caramba. Entrei aqui para te dar um alô, saudade de todos vocês e podem contar comigo, mesmo como vereador, eu vou continuar denunciando todo esse absurdo que o governo do estado de São Paulo faz com a nossa gloriosa Polícia Civil. Como eu moro em São Paulo, sou cidadão de São Paulo e represento o povo de São Paulo, eu vou continuar falando que a Polícia Civil aqui de São Paulo está sucateada, mal paga, nas delegacias falta tudo. Tá bom, minha amiga? então, Beijo pra só uma você. palavra, doutor. Peraí, Oi. aguenta aí. Só duas coisas. Primeiro que, assim, embora a gente tenha sopro essas represálias aí, eu não tenho problema em dizer que eu penso muito igual a você, sempre admirei o seu trabalho dentro da polícia como delegado, mas antes de tudo como ser humano, porque você é um ser humano que tem um coração gigante, que faz o Obrigado. bem e que luta de verdade pelo bem das pessoas, sem demagogia, falando isso, você é meu amigo do coração e eu admirei você desde o começo, quando te conheci, pela sua competência, e depois a gente, né, estabeleceu esse laço de amizade, mas aqui eu vou falar uma coisa, porque eu entrei nessa live, doutor, para falar justamente sobre a cura estelar, né, que eu até uma vez fiz para você, e Verdade, justamente tava da lembrando disso agora. importância. Inclusive, comentei com você hoje. Hoje estava conversando com o Gusta lá no plantão do GE, e aí comentei que tinha feito até uma vez a cura para você e falei: o doutor Palumbo é um exemplo de cara que enfrenta o combate, que luta o bom combate, sem temer, mas que está ali, sempre amparado pela espiritualidade, que tem a sua dedicação e a sua conexão espiritual, que sabe a importância disso para se blindar das energias e das forças negativas, porque esse planeta a gente sabe que é um duelo entre o bem e o mal, né? Sempre vai ter a sombra aí querendo atrapalhar a luz, e a gente está vendo isso nessa pandemia de forma bem escancarada, né? A gente achar que isso daí é só uma questão política, não é. São muitas consciências, consciências envolvidas, né? Que não têm esse desenvolvimento de compaixão, de solidariedade, né? De amor mesmo pelo próximo, amor incondicional que Jesus, o Mestre Jesus, ensinou. E ainda comentei em razão disso, porque você sempre foi um cara que buscou a espiritualidade, por isso que você foi sempre abençoado e é abençoado e protegido, né, doutor? Você Pô, sabe. muito obrigado Então, pelas assim, eu palavras. admiro ainda mais você por conta disso, e eu te falo, sempre falei isso, e repito aqui, porque é uma verdade. Essa conexão espiritual que você tem te faz você ser um cara diferenciado, né? Tem uma luz que A maior protege, que área nessa blinda. aqui, ó. A Bíblia. Exatamente, exatamente, Independente de religião. Não é exatamente, essa aqui, não, ó. Essa aqui é boa, mas essa aqui é exatamente. melhor. Né?
Exatamente, doutor, é isso. Então, eu agradeço imensamente a sua participação. Estou com muita saudade, você faz falta lá. E eu Obrigado. vou aí te visitar, tomar um café. Outro dia Pode conversei vir, com o nosso sala amigo, 520. nosso Conte sempre irmão comigo. Kendi. Eu vou Falei, meu, continuar fala pro doutor que denunciando eu vou lá. todas as mazelas da nossa gloriosa e amada Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vou ficar aqui Sim, e 4 a gente anos precisa de e você. vou falar. Não estou nem aí para quem está acima aí. Vocês sabem o que eu estou falando. A Sim, minha sim, sim. voz é para quem está embaixo. Eu amo a Polícia Civil. Respeito Sim, os nós nossos amamos. diretores, respeito a cúpula, mas eu luto pela Polícia Civil, então eu vou falar o que o que os policiais não podem falar. Tá bom? Fica com Deus Tá aí. Beijo certo. a todos aí. Gratidão, doutor. Beijo Tchau. gigante. Tchau, Tchau. doutor. Fica com Até. Deus. Bem, então eu vou aproveitar aí a saída do doutor, agradecer imensamente também aí a oportunidade dele, né, com todo o pessoal, a galera e os seguidores dele que admira o trabalho dele, e aproveitar então e iniciar essa live aqui, em que eu venho falar da espiritualidade, né, e você vê o movimento que existe já, de todo o plano espiritual aí contribuindo também para a divulgação do meu trabalho. E eu venho aqui, então, para quem não me segue, para quem está acompanhando a live, falar sobre um processo, né, de terapia que eu faço. Sim, eu sou policial civil e, paralelo a isso, eu faço esse trabalho, né, de cunho, digamos assim, espiritual. Né? Independente da religião, da fé, da crença, é uma terapia integrativa e que, assim, tem muito poder, tem uma egrégora muito poderosa envolvida, né, da espiritualidade de luz, e que traz para as pessoas uma harmonização e um equilíbrio extremamente necessário para se enfrentar as adversidades, né? E todas as questões que a gente tem de desequilíbrio, de confrontos, né? Pessoais com nós mesmos. Eu não estou me referindo a confrontos com os outros, mas sim eu estou falando sobre nós mesmos. Confrontos que nós temos, então, e que acabam por desenvolver uma série de desequilíbrios, né? Às vezes até questões que a gente acaba somatizando, desencadeiam doenças sérias, porque tudo começa em nós, né? Então, para nós termos equilíbrio, nós precisamos olhar para nós, nos voltar para dentro de nós. E essa terapia é uma das terapias assim mais maravilhosas que eu considero, porque faz o início de um processo a ser atravessado, quando aquela pessoa escolhe verdadeiramente se curar e viver uma vida em mais harmonia, com mais saúde, né, com mais equilíbrio, com mais paz, enfim, viver uma vida mais plena. Para quem não sabe, tá? Ela chama-se cura estelar, seria esse tabuleiro aqui, né? Então, trata-se de uma cura quântica. O que seria isso? É uma cura feita, um processo de terapia feito à distância, né? Não exige a presença da pessoa e é feita e trabalhada no campo eletromagnético e no campo espiritual dessa pessoa. Então, o que eu quero falar? Justamente eu vim hoje porque eu senti esse chamado de falar sobre isso. Você vê como que o universo, o que existe no universo, a gente vê a sincronia, né? Eu comentei hoje sobre o doutor e ele entra na live para participar e eu conto para ele, porque verdadeiramente eu mencionei, porque nós, como policiais, a gente enfrenta uma realidade complicada, né? Não só por questões políticas, como também por questões de ordem espiritual, né? Mais ainda todos os problemas das adversidades que a gente tem no nosso dia a dia, por questões familiares, questões de relacionamentos, né? Enfim. Então, é uma somatória de desafios. E como que a gente pode, eventualmente, se blindar? Como que nós podemos, então, trabalhar tudo isso e nos proteger e tentar manter o equilíbrio, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente está enfrentando? E a gente vê o quão difícil é você manter a serenidade, né? Manter a calma, o autocontrole. E o mais importante, se manter saudável, né? Porque não é só as questões do vírus, mas existe uma série de outras questões que são desencadeadas por conta de um estresse, de uma situação
extremada de desequilíbrio emocional. Então, vem depressão, vem suicídio, né? Vem compulsões das diversas ordens, enfim, uma série de desequilíbrios que afetam e comprometem muito a vida e a dinâmica de existência daquela pessoa. Então, eu queria falar sobre isso, um pouco sobre esse trabalho. A cura estelar, ela tem essa função de harmonizar o campo eletromagnético e o seu campo também espiritual. Existe um processo de limpeza feito no seu campo espiritual, comandado por Arcanjo Miguel, lembrando que eu sou um canal desse processo que vai ser completado pelo próprio paciente, aquele que escolhe fazer esse processo. Então, o plano espiritual de luz age e entra com as intervenções necessárias para se fazer essa cura e, posteriormente, o próprio paciente, com base e amparado nessas informações e as práticas que eu vou indicar, vai continuar esse procedimento para potencializar todo esse processo de limpeza, de cura e de harmonização. Tá? Então, essa ferramenta, ela funciona da seguinte forma. Por que ela seria o pontapé inicial para um processo de uma pessoa que está buscando? Fala, poxa, está faltando alguma coisa na minha vida, eu quero melhorar, eu sinto que eu tenho um desequilíbrio, eu estou ansiosa demais, ou eu estou depressiva, eu estou inseguro, ou eu tenho alguma compulsão, enfim, qualquer pessoa que esteja buscando se melhorar como ser humano. Não é melhorar de trabalho, melhorar de salário, melhorar de profissão, melhorar o carro, melhorar a casa, não, é melhorar a si mesmo. Então, quem está voltado para esse propósito de melhorar a si mesmo, por que eu indico esse processo? Por que eu escolhi justamente essa terapia para trabalhar? Porque é uma terapia que faz espécie de uma varredura em você como ser humano e ser espiritual. Né? Então, imagine uma casa que está abandonada há muitos anos e você precisa limpar essa casa. Tipo, uma casa que está fechada, sei lá, 5 anos fechada, abandonada, ninguém nunca mais sentou dentro. Bom, ela vai estar empoeirada, né? Com aquela sujeira, tipo, largaram a casa, fecharam, não limparam nada. Então, assim, tá o caos. Né? As janelas ficaram abertas, choveu, ventou. Todo tipo de situação, você imagina, vai estar bastante sujo. Todos os cômodos. E aí eu pergunto para você, como limpar essa casa? Como organizar essa casa que está abandonada há tantos anos? Será que seria ideal nós iniciarmos uma limpeza, tipo, vamos limpar então primeiro a sala, né? Porque a gente entra de cara com a sala, então vamos limpar a sala e depois a gente vai limpando os outros cômodos. Então eu vou lá, limpo, retiro os móveis que tem, limpo tudo, vou reformar a casa, né? Vou limpar, vou reformar, mas depois eu vou ter que ir para os cômodos dos quartos. E aí depois toda aquela sujeira que eu vou tirar dos quartos vai passar pela sala, vai sujar a sala novamente, né? Então, num cenário de uma pessoa que nunca desenvolveu nenhum processo de tratamento, de cura, ou pode ter feito coisas superficiais que não mexeram com o campo da pessoa, seja o campo do inconsciente, ou o campo espiritual, ou o campo eletromagnético, porque nós somos seres que vibramos, porque tudo nesse planeta e no universo é energia, nós não somos diferentes, nós somos compostos de energia, a matéria é energia, né? Então, assim, você faz um trabalho de uma varredura para você, primeiramente, tirar toda aquela sujeira que tem. Então, você faz um alinhamento de chakras, você faz liberação de campos de vidas passadas, você faz, trabalha as esferas que estão em desequilíbrio na vida, então, seja a saúde, seja a prosperidade material, seja o ânimo, a disposição, a conexão com o divino. Você tem o amparo da fraternidade branca que manda-se energias de luz em todas as esferas que sejam necessárias na vida da pessoa. Enfim, uma série de providências são tomadas. Tá? A gente mede frequência, a gente entende toda a dinâmica da pessoa no aspecto energético, espiritual e emocional. E mais que isso, tomando toda a minha experiência e os estudos que eu tive ao longo de muitos anos, porque eu estou nessa trajetória desde os 24 anos, então vou falar que já faz mais de 1,5 décadas para mais, tá? Que eu estudo, me interesso pelo desenvolvimento humano, pela neurociência, tudo, eu tomo e complemento esse trabalho.
um processo de trazer para o campo consciente do paciente as questões que estão ali ancoradas no inconsciente. É óbvio que eu não vou fazer um processo de PNL, tá? Para ressignificar todas as crenças, porque às vezes nem um tratamento direcionado de PNL consegue de uma única vez, em 12 ou 14 sessões, curar essa pessoa de uma vez. Vai falar, poxa, por que? Vou falar, foi feito um estudo, você come arroz com feijão, pode dar um revertério, você pode vir a súbito, inclusive. Como é que a sua consciência, o seu padrão, que você passou anos da sua vida entendendo que é ok, normal, comer arroz com feijão, inclusive a gente adora uma boa feijoada, não é mesmo? Como é que você vai associar isso e dizer para o seu hábito, né, que vem estabelecido por Voltou. Então, como é que você vai dizer né, para sua mente, tipo, não, agora você come arroz ou come feijão? Né? É difícil a gente mudar um hábito. E muitas vezes esses padrões que nós temos determinam os nossos comportamentos. Então, Jung dizia, enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, você chamará aquilo de destino, né? Você vai achar que aquelas coisas que acontecem na sua vida têm que acontecer. E não existe essa verdade. Tudo é dinâmico e tudo está em constante mudança, nada é, tudo está. Isso está assim, você está depressivo, você está alegre, você está triste, né? Você está ansioso, você não é assim. Em nanosegundos você pode estar diferente, porque tudo está em constante mudança. Então, é preciso que a gente tenha uma habilidade para cuidar nessas questões, porque a mente humana, ela nos sabota demais quando não se tem conhecimento do nosso ego, etc. Enfim, são muitas questões envolvidas, mas eu vim aqui para falar um pouco da cura estelar, né, que é essa terapia integrativa e energética, que é uma cura quântica que eu trabalho, porque é uma ferramenta muito poderosa e pode verdadeiramente, sabe, ser um divisor de águas na vida da pessoa que escolhe iniciar nesse processo, de se conhecer melhor, de se entender. Porque, como eu disse, ela faz uma varredura no seu macro. Então, primeiro a gente dá uma lapidada no seu macro, nas suas emoções mais latentes, nas suas questões espirituais que estão mais em evidência, sejam de vidas passadas desta vida. Faz um alinhamento dos seus chakras, desobstrução, tiramos chips, implantes, que são questões que bloqueiam o progresso, a prosperidade, a saúde, uma série de coisas na vida da pessoa, para que depois, então, no segundo momento, a gente possa entrar com outras terapias para poder, eventualmente, então, tratar alguma cura específica, né? Alguma questão específica que a pessoa tenha que tratar, para poder ser livre, para poder se libertar, se curar. Então, eu vim dizer hoje, e foi maravilhosa, eu agradeço ao universo, mais uma vez, gratidão nesse dia de hoje, por essa conexão com o Dr. Palumbo, porque ele, sem dúvida, é uma referência também muito, muito maravilhosa para mim, da questão da conexão, e por ser uma figura pública, né, e que vocês acompanham e seguem e prestigiam o trabalho dele,
é uma pessoa que é muito ligada à espiritualidade. E é isso que o ampara, né? Nesse bom combate que ele luta e que ele trava dia a dia, inclusive nos 20 e poucos ou 30 anos, agora eu não sei afirmar o tempo de polícia do doutor, mas é bastante tempo. Encarando aí todos os desafios e comprando mesmo a briga em nome dos policiais, da polícia e da sociedade, né? Então, verdadeiramente, a espiritualidade é um momento que a gente tem que parar para refletir, porque a espiritualidade, ela é a nossa vida. Você está no planeta Terra, mas você já parou para pensar que esse planeta aqui, ele está numa galáxia, que aqui é um universo. Existem multiversos. São muitos universos, muitos outros planetas. Eu sei que, de repente, alguém que tem uma crença um pouco mais rígida a respeito disso vai me questionar, mas assim, não se atenha a isso. Eu não estou aqui para discutir e questionar a religião. Porque a energia que está em volta, em qualquer religião, se ela é feita para a proteção, para a manifestação da fé, ela é universal. Seja o nome que você quiser dar ao seu Deus, né? Seja o nome que você quiser dar ao seu santo, ao seu guardião, ao seu protetor, independe e não importa. Para o universo, o que existe é energia. E o seu Deus, o seu protetor, o seu anjo da guarda, o seu guardião, ele vai te amparar, não importa o nome pelo qual você chamar ou clamar. Então, eu acho que é um momento da gente olhar para nós e entender que nós estamos imersos em um planeta, mas que nós somos seres espirituais e que existe sim uma conexão com o plano superior espiritual, que é o que rege, e as leis espirituais e universais, elas estão acima da vontade do homem. É importante que a gente grave isso. O homem, ele tem sim comando aqui no planeta, mas acima dele existem leis superiores. E ele pode sair fazendo o que ele quiser, mas na hora que as leis superiores decidirem imperar, aí não tem homem e não tem lei humana que vença. Então a gente vê, por exemplo, o que seriam as manifestações da natureza, não é mesmo? Em relação às queimadas, em relação a essas tragédias naturais, os desastres naturais que a gente vê de toda ordem, o que seria isso, né? Não seria uma manifestação, de repente, da natureza por estar, assim, saturada do que a humanidade tem feito com o planeta? Mas, enfim, é uma outra questão a se discutir, a se refletir. O que eu vim fazer, o propósito dessa live, foi justamente divulgar esse trabalho com o intuito de fornecer esse amparo para aqueles que buscam, que estão, assim, numa fase desesperada ou que estão, assim, conformados, indignados e estão sofrendo com isso. Porque é um desafio, essa pandemia é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, ninguém vai negar isso. E aqueles que, de repente, já traçaram, já trilharam um caminho antes destes, estão aptos a ajudar, a pegar na mão e falar, venha por aqui, porque por aqui você vai se sentir mais confortável, amparado, né? E eu fui escolhida pelo plano, eu acredito, né? Tenho uma forte conexão com a espiritualidade de luz, tenho guardião, tenho os meus protetores, e assim, a egrégora que ampara esse trabalho é uma egrégora muito poderosa do plano de luz. Vide que todo procedimento que a gente faz de limpeza espiritual é ancorado por Arcanjo Miguel, né? Então, assim, e não só ele, tá, gente? É uma gama de seres ascensionados e mestres com muita sabedoria e muita luz. Então, eu acho que o não, todos nós temos, né? Aqueles que nunca trilharam esse processo de cura, de acreditar e tal. O que será que custa você tentar o sim, né? Tentar algo diferente. Porque às vezes a gente precisa, não basta a gente ler, não basta a gente orar, a gente já tá com um desequilíbrio no corpo, né? Então os nossos chakras já estão desalinhados, a gente já está somatizando, a gente já começa a sentir a falta de fluidez dessas energias nos nossos centros. E isso começa a comprometer nossa saúde, depois começa a comprometer nosso campo emocional, e aí atinge nossa parte psíquica, né? Começa a vir desordens aí, desequilíbrios de ordem emocionais graves, impede a nossa prosperidade, tira a paz da nossa vida, tá? Então, eu ofereço aí
esse trabalho para aqueles que buscam, né? Nós, obreiros de luz, como eu posso me intitular, nós que promovemos a luz aqui no planeta Terra, que queremos amparar e dar um apoio para aqueles que buscam uma cura e iniciar uma jornada de uma vida mais plena e mais ligada à sua essência, né? Divulgo aqui esse trabalho, estou à disposição. Esse trabalho é um trabalho feito à distância, tá? Porque nós vamos alcançar o seu campo. Como é que uma oração pode ser atendida se não tem Deus, ou não tem um santo na sua frente, ou não tem, né, um anjo da guarda? Da mesma forma, essa ferramenta funciona à distância, percebe? Tudo vem no nosso campo, tudo é por meio das energias. Então, o processo é feito à distância, em que eu não vou saber nada da sua vida, porque nós vamos identificar as questões com o procedimento, com o processo da cura estelar. E a partir desse processo, nós vamos agendar um horário, uma data, para que eu possa então fazer esse contato com você e passar as ferramentas que foram acionadas. Quais são os processos de transmutação que você vai sentir, que você vai receber no seu campo? Quais são as mudanças prováveis que vão acontecer? Esse processo de cura, ele leva mais ou menos, aproximadamente, ele dura um período de transição de 3 meses, tá? Esse período é estimado porque vai haver uma limpeza, depois vai haver uma transmutação e depois a gente percebe essa energia muito mais fluida. Então, é aproximadamente 3 meses. E eu vou também indicar práticas para potencializar isso conforme as necessidades específicas de cada paciente. Esse trabalho é feito por mim, tá? E a egrégora espiritual. Então, eu agendo um horário com a egrégora e aviso você o dia que eu vou fazer. Você não precisa se comprometer com esse horário, tá? Você pode estar fazendo sua atividade física, trabalhando, dormindo, não importa. Mas eu faço esse agendamento com a espiritualidade para conectar você na egrégora. E através da sua conexão na egrégora, eu vou trabalhar o seu campo. Eu tenho muitos depoimentos nos destaques do meu Instagram, em que algumas pessoas escrevem, porque geralmente o meu contato com o paciente é por meio do WhatsApp, então eu recebo muitos áudios. Infelizmente, não tenho como apresentar, né, esses áudios. Então eu peço, às vezes as pessoas escrevem e posto alguns depoimentos, mas acredite, é uma ferramenta maravilhosa e se você sentir isso ressoar no seu coração, eu estou à disposição. Vou terminar aqui que também estou sem bateria. Gratidão a todos vocês, gratidão mais uma vez ao doutor aí Palumbo, que é um grande amigo acima de tudo. E a espiritualidade que concedeu essa oportunidade maravilhosa de trazer aí tantos seguidores novos para conhecer pelo menos o trabalho. E se um dia quiser me seguir aí, meu Instagram tá aí também. E que vocês todos consigam permanecer aí serenos, confiantes. Muito em breve, tá? Isso tudo vai passar. Nós estamos em uma transição planetária. A Terra também está evoluindo, assim como todos nós. E a gente tem 2 caminhos, pessoal. Nós podemos evoluir pelo amor e pela dor. Então, acreditem, a cura estelar é uma escolha de continuar nossa jornada evolutiva pelo amor. Para que daí depois a gente possa seguir os próximos passos, né? E porque evoluir pela dor é muito sofrido, é muito duro. Então, hoje eu posso estender a mão para aquele que procura esse caminho. Eu passei um processo em que eu não tive permissão, não tive ninguém para vir ao meu encontro. Encontrei sim pessoas maravilhosas que me ampararam quando eu fui buscar ajuda em diversas situações. E mesmo no meu período de busca, desde os 24 anos, não me conformar do porquê que a Terra é assim. Tantas pessoas felizes, outras tristes, umas doentes desde criança, outras com uma vida abundante. Eu nunca entendi essa disparidade, sabe? Não só social, mas enfim, de vida, de existência propriamente. E isso me fez caminhar num processo sempre de muita evolução e muita busca, somado aos meus grandes desafios de pessoa, como pessoa, porque eu também sou uma pessoa como todas as outras, mas hoje eu atingi um estado de mais equilíbrio, né? De mais luz, porque à medida que você cuida e cura o seu ego, você diminui a sua sombra. E tudo é dual no universo, então nós temos esse equilíbrio e essa compensação.
Não existe você ter muita luz e muita sombra. Se você tem muita luz, automaticamente você diminuiu a sua sombra. E isso não é estático. De um dia para o outro, se você não tiver uma conduta e não se manter alinhado com a espiritualidade, com seus comportamentos, dando sempre a luz, você pode de um dia para o outro aumentar a sua sombra e diminuir sua luz. Portanto, a Bíblia diz, né? Orai e vigiai. Sim, sempre trabalhar e orar e nos conectar à espiritualidade. Então, eu agradeço novamente, boa noite e estou à disposição para quem escolher esse caminho e escolher ser amparado pela espiritualidade de luz. Um grande beijo.